E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito? Com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Terça-feira, 23 de setembro. As engrenagens do poder e da intriga continuavam a girar, e mais uma vez o foco recaía sobre a matriarca que sempre se movia com frieza e precisão. Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio, analisando cada frasco, cada detalhe, como se buscasse uma brecha por onde pudesse agir. O olhar atento dela não era de preocupação ou de zelo, mas sim de cálculo. A presença constante da medicação na rotina do ex-genro abria para Odete uma oportunidade silenciosa, perigosa e eficaz. Não era novidade que a relação entre os dois, mesmo após o recente acordo de trégua, permanecia marcada por desconfiança. Para Odete, manter Marco Aurélio sob controle era mais do que uma necessidade. Era uma questão de sobrevivência no jogo de poder que ambos disputavam. Enquanto a empresária planejava seus movimentos no tabuleiro familiar e corporativo, em outro núcleo, a crise de imagem de Raquel tomava proporções inesperadas. A repercussão da postagem de Maria de Fátima agitava a internet e se transformava em combustível para manifestações cada vez mais intensas. Raquel, que sempre prezou pela postura firme, agora precisava conter as chamas de uma crise pública. Foi nesse momento que ela decidiu ouvir a orientação de aliados estratégicos. Seguindo a sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. O gesto foi cuidadosamente planejado. Iluminação controlada, palavras ensaiadas e um tom que transmitia serenidade, mas também firmeza. No vídeo, Raquel buscava mostrar humanidade, sensibilidade e disposição para dialogar, ao mesmo tempo em que reafirmava sua posição diante da polêmica. Para o público, foi um gesto de coragem. Para Raquel, uma manobra essencial para preservar sua imagem. Entre conversas discretas e mensagens trocadas longe dos olhos atentos de Odete, outro vínculo começava a se desenhar. Freitas troca mensagens com Eugênio, e cada palavra escrita carregava uma ambiguidade de intenções. As mensagens não eram apenas informativas, mas insinuavam uma cumplicidade em construção. Freitas, que vinha sendo instigado por diferentes lados, via em Eugênio um aliado possível, alguém com quem poderia compartilhar inquietações sem o peso da hierarquia. Já Eugênio, pragmático e sempre atento às oportunidades, percebia em Freitas um ponto vulnerável a ser explorado. A troca de mensagens, aparentemente simples, era o prenúncio de uma possível aliança que poderia alterar os rumos dos acontecimentos. No entanto, a mente de Odete não descansava. A obsessão pelo controle e a necessidade de eliminar ameaças a conduziam a um plano cada vez mais arriscado. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. A ideia era simples em teoria, mas carregada de riscos. Bastava substituir o remédio comum por uma substância que, aos poucos, fragilizaria Marco Aurélio. Ele nunca perceberia de imediato, e a queda seria lenta, gradual, quase imperceptível. Para Odete, a estratégia era perfeita: enfraquecer o adversário sem levantar suspeitas. No íntimo, a empresária parecia sentir prazer na frieza de sua decisão, como se tivesse encontrado a peça final de um quebra-cabeça de vingança. Enquanto a trama empresarial se desenrolava em tons de ameaça silenciosa, o núcleo popular dava espaço a revelações inesperadas. Na padaria, ambiente sempre cheio de comentários e olhares atentos, Dona Lu surgiu com uma novidade inquietante. Dona Lu avisa Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. A notícia caiu como uma bomba, despertando imediatamente a sensação de que algo do passado estava prestes a bater à porta. O fato de alguém se interessar especificamente por Sarita deixava claro que não se tratava de mera curiosidade de vizinhança. E a confirmação desse pressentimento veio rápido. Um homem se aproximou com postura segura e olhar fixo. Luiz se apresenta a Cecília como o pai de Sarita. A revelação chocou Cecília, que não esperava jamais ouvir aquelas palavras. Luiz falava com convicção, como se tivesse esperado muito tempo por aquele momento. A revelação escancarava segredos mantidos a duras penas e prometia alterar completamente a vida de Sarita. Se Cecília ficou atonita, Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. A reação dela foi explosiva, marcada pela indignação e pelo instinto de proteção. Para Laís, permitir que Luiz se aproximasse de Sarita significava abrir as portas para uma tempestade. O ressentimento era evidente em cada palavra que ela dizia, deixando claro que não confiava nas intenções daquele homem.
A tensão entre os três cresceu rapidamente, prenunciando que o reencontro entre pai e filha não seria nada simples. Enquanto os dramas pessoais se multiplicavam, Odete avançava em seu plano sombrio. Para garantir que tudo saísse como esperado, Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. O encontro foi rápido, discreto, em um local afastado dos olhares curiosos. O químico entregou o frasco, explicando calmamente os efeitos da substância e os cuidados necessários para que o uso não levantasse suspeitas. Odete, com sua habitual frieza, guardou o frasco com a mesma naturalidade com que assinaria um contrato. Para ela, aquele objeto agora representava poder absoluto sobre Marco Aurélio. Mas, em um daqueles acasos que mudam o rumo da história, o destino interferiu nos planos cuidadosamente traçados. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete. A cena foi rápida, quase banal. César entrou reclamando da dor, viu o frasco sobre a mesa e, sem imaginar o perigo que se escondia ali, tomou o comprimido. O gesto, simples para ele, foi devastador para Odete. Pela primeira vez em muito tempo, a empresária se viu sem palavras, incapaz de controlar a situação. O remédio, preparado para enfraquecer Marco Aurélio, agora estava no organismo de César. O impacto foi imediato. Sua expressão de surpresa e medo revelava que, mesmo para alguém acostumado a manipular tudo e todos, existiam imprevistos capazes de abalar sua estrutura. Esse desvio do plano abria espaço para consequências imprevisíveis. A vida de César, até então marcada por conveniências, agora corria risco pelas mãos de sua própria esposa. O suspense pairava sobre os próximos passos. Como Odete reagiria diante da possibilidade de perder o marido de forma tão inesperada? Tentaria salvar César a qualquer custo, escondendo o erro, ou usaria a situação para manipular ainda mais os rumos da TCA? No tabuleiro de intrigas, cada peça se movia em direções diferentes, mas todas convergiam para o mesmo ponto. Nada estava sob controle absoluto. Odete, que sempre se considerou acima de todos, se via diante da ameaça de perder mais do que imaginava. Marco Aurélio, ainda sem saber, estava prestes a escapar de uma armadilha fatal. Raquel buscava reconstruir sua imagem pública, apoiada por Bartolomeu e pela Tomorrow. Cecília e Laís precisavam enfrentar o retorno de Luiz e o impacto disso na vida de Sarita. E Freitas, cada vez mais próximo de Eugênio, se colocava em uma posição que poderia redefinir alianças no futuro. A novela seguia seu curso eletrizante, mostrando que até os planos mais frios e bem arquitetados podem desmoronar diante de um único gesto impensado. E, no centro de tudo, Odete precisava, mais uma vez, reinventar-se para transformar o acaso em mais uma arma ao seu favor. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.